E se os segredos mais assustadores do futuro não fossem confiados a reis, estudiosos ou profetas, mas a uma simples mulher que vive numa pacata aldeia francesa? Nascida em 1850, Marie-Julie Janis, uma mística católica devota, afirmou ter recebido visões extraordinárias, revelações tão detalhadas e sinistras que continuam a reverberar através do tempo. Ela falou de advertências divinas, punições apocalípticas e da queda de nações inteiras, especialmente da América. À medida que os anos passam, as suas palavras parecem tornar-se mais relevantes, lançando uma sombra misteriosa sobre o mundo moderno. Quando inundações devastadoras atingiram recentemente os Estados Unidos, muitos não puderam ignorar a ligação perturbadora com a profecia de Marie-Julie sobre a retribuição divina. As suas visões pintam um quadro aterrador de um mundo à beira do colapso, guerras de escala sem precedentes, desastres para além da compreensão humana e o lento desmoronamento da própria civilização. Durante seus transes místicos, ela previu um futuro repleto de sofrimento, um mundo oprimido pelo julgamento divino. Foi-lhe revelado que viveria para testemunhar os primeiros sinais destes castigos, e ela viveu, sobrevivendo aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Agora, à medida que mais de suas previsões parecem estar se desenrolando, uma questão se torna maior do que nunca: estamos marchando em direção ao destino que ela descreveu tão vividamente? Os sinais são inegáveis e as respostas podem estar muito mais próximas do que ousamos admitir. Certo dia, Marie-Julie sentiu um enorme desejo de participar do sofrimento de Cristo. Ela pediu ao seu guia espiritual uma imagem da crucificação, na esperança de aprofundar sua meditação. Quando a imagem sagrada foi colocada em suas mãos, ela ficou hipnotizada pela representação de sacrifício e amor. Seu guia abençoou a imagem e deu-a a ela, encorajando-a a contemplar seu significado. Ela fazia isso diariamente, encontrando consolo e força em sua mensagem. Então, em 21 de janeiro de 1877, enquanto estava imersa em profunda oração, ela teve uma visão. O Senhor apareceu diante dela e pronunciou estas palavras solenes: Meu amado, veja como sofro. Meu sangue sagrado flui para redimir os pecados da França. A imagem da minha crucificação na qual você medita refletirá a minha dor. O sangue das minhas 5 feridas, derramado na cruz, será derramado sobre as 5 feridas desta imagem. Diga ao seu pai espiritual para reuni-lo agora. Volte para a terra e você encontrará minhas feridas encharcadas de sangue. Esta experiência mística constitui um lembrete poderoso do peso do pecado e da misericórdia limitada de Deus, uma mensagem que ressoa profundamente à medida que a América enfrenta um declínio espiritual cada vez mais profundo. Outrora uma nação profundamente ancorada na fé, a América foi abençoada pelo favor divino e guiada por princípios bíblicos. Durante grande parte da sua história, estes valores formaram a base da sua prosperidade e autoridade moral. Contudo, nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, começou a revelar-se um afastamento lento mas deliberado destas raízes espirituais. O secularismo penetrou em todas as facetas da sociedade, cortando gradualmente a ligação sagrada entre o Criador e o seu povo. O inimigo trabalhou incansavelmente para minar a bússola moral da nação, plantando sementes de dúvida e rebelião contra a verdade de Deus. Durante algum tempo, a América resistiu a esta decadência espiritual, mas com o passar dos anos, a sua determinação enfraqueceu. A nação começou a afastar-se de Deus, perdendo a sua clareza moral e o seu propósito divino. Um profeta moderno alerta sobre as terríveis consequências desta rebelião. As visões revelam uma realidade preocupante: se a América continuar neste caminho, perderá a sua influência global e a sua liderança moral. Esta não é uma ocorrência aleatória, mas um reflexo do julgamento divino sobre um povo que não está disposto a arrepender-se. O pecado criou raízes, corroendo os próprios alicerces que antes separavam a nação. Este desmoronamento moral é evidente na forma como os princípios sagrados foram abandonados. O casamento, outrora uma aliança que refletia o desígnio de Deus, foi redefinido para se adequar aos ideais seculares. A unidade familiar, que já foi a espinha dorsal da sociedade, foi fraturada em nome da tolerância. Até a própria humanidade, criada à imagem de Deus, foi rejeitada, com o mundo a declarar que o desígnio divino já não é suficiente. As consequências desta rebelião são graves. Acontecimentos cataclísmicos, como a pandemia da Covid-19, servem como lembretes claros da necessidade urgente de arrependimento. Estas não são meras ocorrências naturais, são advertências divinas, apelos ao retorno ao Criador. No entanto, a menos que haja uma genuína mudança de coração, a presença de Deus permanecerá distante e a sua proteção será retirada. O caminho para a redenção permanece aberto, embora não seja fácil. A América deve humilhar-se, procurar a verdade de Deus e recuperar os valores que outrora a tornaram forte. Tal como Deus restaurou Israel após repetidos fracassos, Ele está pronto para curar a América, mas apenas se o seu povo regressar a Ele. O tempo da complacência acabou. Agora é o momento de escolher a fé, de abraçar o arrependimento e de recuperar as bênçãos de caminhar sob a graça de Deus. No entanto, a queda espiritual da América não é um fenómeno recente, é uma ferida infligida ao longo de gerações.
Os horrores de Hiroshima e Nagasaki, onde as bombas atômicas destruíram centenas de milhares de civis inocentes, continuam a ser uma mancha indelével na sua história. A devastação não terminou com aqueles que pereceram. Gerações mais tarde, as crianças nasceram com cicatrizes de radiação, sofrendo de deformidades dolorosas, ecos persistentes do custo impensável da guerra. Esta tragédia não foi um ato isolado. Sob o pretexto de espalhar o Evangelho, a América deslocou e destruiu sistematicamente populações indígenas através da colonização. O amor de Cristo, que exige humildade e compaixão, foi substituído por um Evangelho distorcido de conquista e supremacia. Os heróis foram glorificados, não pelo seu serviço ao reino de Deus, mas por expandirem um reino terreno, entrelaçando o patriotismo com um sentido equivocado de justiça espiritual. A repreensão de Deus intensifica-se à medida que a nação continua na sua arrogância, recusando-se a conceder a graça que uma vez recebeu. A justiça própria da América reflete a dos fariseus, que exigem virtude dos outros, mas não conseguem defendê-la eles próprios. Esta cegueira à hipocrisia faz deles cegos que guiam outros cegos, sobrecarregando o mundo com o seu orgulho enquanto negligenciam a humildade de Cristo. A profecia de Marie-Julie Janis sobre as 2 noites de escuridão permanece como um aviso terrível, um precursor dos apocalípticos e finais 3 dias de escuridão. Esta visão assombrosa prediz a descida inicial da ira divina, um último apelo à humanidade para se arrepender antes do julgamento final. A profecia descreve uma sequência perturbadora de eventos. Os céus ficarão com um tom ameaçador de roxo e vermelho, diminuindo até obscurecerem até as árvores mais altas. As próprias árvores murcharão e queimarão, sua seiva secará até ficarem estéreis e sem vida. Nos anos seguintes, a chuva ficará contaminada com um fedor acre e sufocante. Pedras de granizo ardentes cairão dos céus, perfurando até as superfícies mais duras e deixando cicatrizes na terra. Uma chuva negra e sinistra cairá, embora, felizmente, não corrompa a comida dos fiéis. Clarões ofuscantes de calor obscurecerão a visão e o ar noturno ficará repleto de gritos de angústia. O movimento se tornará impossível à medida que a terra estiver velada pelo julgamento divino. Durante essas noites, apenas velas abençoadas feitas de cera de abelha pura fornecerão luz. Qualquer vela misturada com outros materiais não queimará. Estas velas sagradas de cera de abelha simbolizam a luz de Cristo, a pureza e a fé necessárias para resistir às trevas que se aproximam. Tal como o Cordeiro Imaculado da Páscoa, eles enfatizam a necessidade de permanecermos firmes na fé, imaculados pelas corrupções do mundo. A profecia das 2 noites de trevas serve como um toque de clarim, exortando a humanidade a se arrepender antes que seja tarde demais. É um ato de misericórdia divina, oferecendo uma última chance de abandonar o pecado e abraçar a verdadeira fé. Marie-Julie Janis, através de seus encontros místicos, foi abençoada com a presença de visitantes celestiais. Eles trouxeram-lhe imenso conforto, fortalecendo a sua fé e guiando a sua jornada espiritual. Embora Nosso Senhor e Nossa Senhora fossem seus companheiros constantes, ela também experimentou a presença do Pai Eterno e do Espírito Santo, aparecendo como uma pomba ou uma língua de fogo ardente. Até os santos a visitaram, revelando detalhes de suas vidas até então desconhecidos e corrigindo erros em suas biografias registradas. Alguns santos menos conhecidos compartilharam com ela suas histórias, aprofundando sua compreensão de seus sacrifícios e virtudes. Sua relação com São José foi particularmente calorosa, repleta de momentos de humor e familiaridade. Em 1º de abril de 1880, durante um de seus estados de êxtase, ela pediu persistentemente favores a São José, até que o próprio Nosso Senhor interveio, intervindo de brincadeira para resgatar seu pai adotivo de seus pedidos inabaláveis. E se as revelações mais profundas sobre o futuro não fossem confiadas a governantes poderosos, estudiosos eruditos ou profetas reverenciados, mas sim a uma mulher simples que vive numa pacata aldeia em França? Nascida em 1850, Marie-Julie Janis era uma mística católica devota que afirmava receber mensagens divinas diretamente de Deus. Suas visões eram tão vívidas, tão assustadoramente precisas, que continuam a causar arrepios na espinha daqueles que as estudam hoje. Ela falou de grandes castigos sobre as nações, especialmente a América, prevendo eventos catastróficos que espalham assustadoramente o estado do mundo à medida que o tempo passa. Desde guerras e desastres até ao colapso moral da civilização, as suas profecias pintam um quadro agorento do destino da humanidade. Quando inundações devastadoras atingiram recentemente os Estados Unidos, muitos não puderam deixar de recordar as advertências de Marie-Julie sobre a retribuição divina. Algumas das suas previsões já se concretizaram, enquanto outras permanecem ameaçadoramente no horizonte, lançando longas sombras sobre o futuro. Ela previu calamidades que abalariam o mundo e alterariam o curso da história, e Nosso Senhor assegurou-lhe que ela testemunharia a primeira onda destes castigos divinos durante a sua vida. Fiel às suas visões, ela suportou os horrores da Segunda Guerra Mundial, uma era de derramamento de sangue e destruição sem paralelo. Agora, à medida que mais de suas previsões se manifestam diante de nossos olhos, surge uma questão urgente: estamos nos precipitando em direção ao mesmo destino que ela descreveu tão vividamente? A vida de Marie-Julie foi de profunda fé e desejo espiritual.
Um dia, movida pelo desejo de unir-se mais intimamente ao sofrimento de Cristo, pediu ao seu guia espiritual que lhe trouxesse uma imagem da crucificação. Ao segurá-lo nas mãos, ela foi dominada pela profundidade do sacrifício e do amor que ele representava. Seu guia, depois de abençoar a imagem, confiou-a a ela, e ela começou a meditar nela diariamente, extraindo força e propósito de sua mensagem. Então, em 21 de janeiro de 1877, enquanto orava, ela teve uma visão. O Senhor apareceu para ela e falou: Meu amado, veja como eu sofro. Meu sangue sagrado flui para redimir os pecados da França. A imagem da minha crucificação sobre a qual você medita refletirá a minha dor. O sangue de minhas 5 chagas, derramado na cruz, também será derramado sobre as 5 chagas desta imagem. Diga ao seu pai espiritual para recuperá-la agora. Retorna à terra e você encontrará minhas feridas encharcadas de sangue. Esta revelação divina serve como um lembrete poderoso do peso do pecado e da misericórdia limitada de Deus, uma mensagem que ressoa ainda mais à medida que a América se afasta cada vez mais do seu fundamento espiritual. Outrora uma nação profundamente enraizada na fé e guiada por princípios bíblicos, a América foi abençoada com o favor de Deus. Durante grande parte da sua história, estes valores serviram como alicerce da sua prosperidade e autoridade moral. Mas após a Segunda Guerra Mundial, começou uma mudança lenta mas deliberada, afastando a nação das suas raízes espirituais. O secularismo penetrou em todos os cantos da sociedade, corroendo constantemente a ligação entre o Criador e a criação. As forças das trevas trabalharam incansavelmente para semear a dúvida, a rebelião e a confusão moral, destruindo os alicerces outrora inabaláveis da América. No início, a nação resistiu, mantendo-se firme contra a onda de impiedade, mas com o tempo, a sua determinação enfraqueceu. À medida que a América se distanciou de Deus, perdeu a sua bússola moral, o seu sentido de propósito e a sua proteção divina. Um profeta contemporâneo advertiu que esta rebelião espiritual terá consequências terríveis. As visões são claras: à medida que a América abandonar Deus, perderá a sua influência global e posição moral, sucumbindo a um destino que ela própria criou. Este declínio não é acidental, é uma forma de julgamento divino sobre uma nação que não está disposta a arrepender-se. O pecado envolveu a própria estrutura da sociedade americana, corroendo os princípios sagrados que outrora a definiram. O casamento, outrora uma aliança sagrada ordenada por Deus, foi redefinido para se alinhar com as ideologias seculares. A unidade familiar, pedra angular da civilização, foi minada em nome da tolerância e do progresso. Até a própria humanidade, o auge da criação de Deus, foi rejeitada, pois o mundo insiste que a nossa própria natureza já não é suficiente. As consequências desta rebelião são graves. A pandemia da Covid-19, entre outras crises, constitui um aviso severo, um apelo divino ao arrependimento. Estas calamidades não são aleatórias, são chamadas de despertar do céu. Mas se a nação continuar a endurecer o seu coração e a recusar voltar atrás, a presença de Deus permanecerá distante e as suas bênçãos serão retidas. No entanto, o caminho para a redenção permanece aberto, embora não seja um caminho fácil. A América deve humilhar-se, reconhecer os seus pecados e regressar à verdade da palavra de Deus. Assim como ele restaurou Israel repetidas vezes, apesar dos seus fracassos, ele está pronto para curar a América, mas apenas se o seu povo procurar com sincero arrependimento. Agora é a hora de escolher a fé em vez da rebelião, a humildade em vez do orgulho e a retidão em vez da decadência moral. A nação deve recuperar as bênçãos que advêm de viver sob a graça de Deus. A história da América está manchada por decisões que desafiaram a santidade da vida. Os bombardeamentos de Hiroshima e Nagasaki, onde o fogo atômico consumiu centenas de milhares de civis inocentes, continuam a ser uma das cicatrizes mais assustadoras na sua consciência. A devastação não terminou com aqueles que morreram. As gerações nascidas depois da guerra carregaram as cicatrizes físicas e emocionais da radiação, um lembrete do verdadeiro custo da guerra. E, no entanto, este não foi o único capítulo trágico. Sob o pretexto de espalhar o Evangelho, a América também participou no deslocamento forçado e na destruição de populações indígenas. O que deveria ter sido uma missão de amor e humildade foi contaminada pela conquista e pela supremacia. A mensagem de Cristo foi ofuscada por ambições nacionalistas, distorcendo o verdadeiro Evangelho e transformando-o num instrumento de expansão terrena. A história lembra os heróis que deram as suas vidas, não pelo reino de Deus, mas pela glória de um império terreno. O patriotismo e o orgulho espiritual entrelaçaram-se, forjando uma identidade hipócrita que exigia virtude dos outros, mas não conseguia defendê-la. A repreensão de Deus intensifica-se à medida que a nação continua na arrogância, recusando-se a estender a graça àqueles que não se conformam com os seus ideais. Tal como os fariseus de antigamente, a América mantém os outros num padrão moral que já não defende. Na sua cegueira espiritual, tropeça para a frente, sobrecarregando o mundo com a sua hipocrisia, ao mesmo tempo que não consegue encarnar a humildade e a compaixão de Cristo. A profecia de Marie-Julie Jenny sobre 2 noites de escuridão permanece como um aviso,
um precursor do derradeiro 3 dias de escuridão. Estas visões não são meras alegorias, mas apelos terríveis ao arrependimento antes que o julgamento final chegue. Na época das 2 noites de escuridão, o céu assumirá uma tonalidade sinistra, mudando para tons de roxo profundo e vermelho. Os céus ficarão baixos, obscurecendo até as árvores mais altas. As florestas murcharão, sua seiva será drenada, seus frutos serão queimados pelo fogo divino. Então, as chuvas virão, não com água vital, mas com um cheiro acre e ardente. O granizo cairá com força suficiente para quebrar até mesmo as superfícies mais duras, deixando cicatrizes de julgamento em seu rastro. A terra ficará envolta em uma chuva espessa e negra, mas, milagrosamente, não afetará o sustento dos fiéis. Clarões ofuscantes de calor perfurarão a escuridão e o ar tremerá com gritos de angústia. O movimento tornar-se impossível à medida que a justiça divina envolver o mundo. Durante esse tempo, apenas velas de cera de abelha pura, abençoado e imaculado, fornecerá luz. Qualquer vela misturada com substâncias impuras não queimará, simbolizando a necessidade de pureza espiritual. Assim como os israelitas marcaram as suas casas com o sangue do Cordeiro Pascal, também os crentes devem permanecer firmes e incorruptos, agarrando-se à luz de Cristo no meio da escuridão crescente. Os avisos foram dados. Os sinais estão-se manifestando. A escolha continua sendo nossa: atenderemos ao chamado ao arrependimento ou sofreremos o destino previsto pelo místico que viu o que está por vir. A profecia das 2 noites de escuridão permanece como um aviso solene, um apelo final para a humanidade despertar da complacência espiritual e regressar ao caminho da justiça. Não é apenas uma ameaça, mas um ato de misericórdia divina, que oferece uma última oportunidade de arrependimento antes que o mundo enfrente provações ainda maiores. Nesta mensagem, Deus estende sua mão, exortando seus filhos a abandonarem o pecado e abraçarem a verdadeira fé enquanto ainda há tempo. Um símbolo poderoso dentro desta profecia é a imagem de velas de cera pura, que servem como mais do que apenas uma fonte de luz na escuridão física. Eles representam a pureza espiritual, a vigilância e a fé inabalável necessárias para navegar em tempos de tribulação. Assim como estas velas atravessam as sombras, a fé atua como uma força orientadora, iluminando a alma em meio ao caos espiritual que ameaça consumir o mundo. Os fiéis são chamados a resistir às influências corruptoras de Satanás, a permanecer firmes nas suas convicções e a rejeitar as tentações de um mundo que se afastou muito do caminho divino. Isto não é apenas um teste de resistência, mas uma batalha pela alma, que exige coragem, disciplina e uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Marie-Julie Jenny, uma mística agraciada com visões extraordinárias, foi abençoada com numerosos encontros com o divino. Estas experiências não se limitaram a Nosso Senhor e Nossa Senhora, que foram suas fontes constantes de orientação e conforto, mas também incluíram visitas do Pai Eterno e do Espírito Santo, que se manifestaram como uma pomba radiante ou uma língua de fogo flamejante. Esses encontros celestiais fortaleceram sua fé e aprofundaram sua compreensão do plano divino. Suas experiências místicas também incluíram visitas frequentes dos santos, que compartilharam com ela insights sobre suas vidas terrenas, às vezes revelando detalhes até então desconhecidos ou corrigindo imprecisões em seus relatos históricos. Mesmo os santos menos conhecidos procuraram-na, contando as suas lutas, sacrifícios e vitórias sobre o pecado, permitindo que ela, e através dela, o mundo, ganhasse uma maior apreciação da sua santidade. Entre essas relações celestiais, o seu vínculo com São José foi especialmente único. A conexão deles era marcada por calor e familiaridade, tanto que ela às vezes o provocava de brincadeira. Um exemplo disso ocorreu em 1º de abril de 1880, quando, em meio a uma visão estática, ela pediu persistentemente a São José favores específicos. O seu entusiasmo tornou-se tão implacável que o próprio Nosso Senhor interveio, intervindo com humor para poupar o seu pai terreno dos seus pedidos insistentes. As profecias de Marie-Julie apresentam semelhanças impressionantes com aquelas proferidas séculos antes por Nossa Senhora do Bom Sucesso à Madre Mariana de Jesus Torres no Equador do século XVII. Ambos os místicos previram avisos terríveis para a Igreja e para a humanidade, avisos que incluíam o surgimento de repúblicas corruptas, a influência de sociedades secretas, ataques implacáveis contra a Igreja e a perda da inocência infantil devido à decadência moral. À medida que os séculos XIX e XX se desenrolavam, as mensagens de Marie-Julie provaram ser uma extensão destas revelações anteriores, fazendo eco das mesmas preocupações e acrescentando ainda mais clareza. Ela não hesitou em condenar a democracia moderna, visando particularmente a Câmara dos Deputados francesa, que, segundo as suas visões, era referida no céu como a Câmara do Inferno. As suas profecias previam a queda inevitável da maçonaria, uma perda generalizada de fé, o aumento da corrupção moral e mudanças perturbadoras nas práticas da Igreja, particularmente na Santa Missa, que ela advertiu que seriam alteradas de formas que se afastavam da tradição sagrada. Uma profecia particularmente comovente falava da perda da inocência entre as crianças. Ela predisse que mesmo antes de atingirem a idade da razão, as almas jovens seriam contaminadas pelo pecado, e a sua pureza seria roubada pelas crescentes perversões do mundo.
Estas ofensas graves, advertiu ela, trariam severos castigos divinos destinados a despertar a humanidade do seu sono espiritual e chamá-la ao arrependimento. Embora Marie-Julie falasse frequentemente de França, as consequências que descreveu não se limitaram a uma só nação. A França, reverenciada como a primeira nação católica e a quem foram confiadas grandes responsabilidades espirituais, falhou no seu dever de defender e defender a Igreja. A sua rejeição da monarquia divinamente ordenada e a sua descida ao secularismo marcaram-na como o ponto de partida dos castigos de Deus. Segundo Nossa Senhora, os pecados da França foram particularmente graves devido à sua história privilegiada e, por isso, seria o primeiro a suportar o castigo divino antes que as repercussões se espalhassem pelo resto do mundo. Acontecimentos recentes, como o perturbador simbolismo antideus exibido durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, parecem validar estes avisos. A reconstituição blasfema da última ceia com figuras irreverentes e o retrato perturbador de uma deusa sem cabeça e com asas quebradas servem como lembretes gritantes do declínio espiritual da nação. As profecias de Marie-Julie alertavam para punições catastróficas sem paralelo na história, terremotos que engoliriam cidades inteiras, furacões de ferocidade sem precedentes, quebras generalizadas de colheitas que levariam à fome, pragas que devastariam populações e até uma terrível chuva de sangue que duraria 7 semanas. Talvez a mais assustadora de todas as suas revelações tenha sido a previsão dos infames 3 dias de escuridão, durante os quais 3/4 da população mundial e metade da França pereceriam. A devastação seria tão absoluta que aqueles que sobrevivessem teriam dificuldade para encontrar outra alma viva. A terra ficaria em ruínas, um testemunho assustador da justiça divina. No entanto, Marie-Julie também previu um futuro cheio de esperança. Após este período de tribulação, um monarca santo surgiria, um governante divinamente nomeado que restauraria a fé, traria a unidade e conduziria o mundo de volta a Deus. Esta nova era seria de simplicidade, justiça e uma dedicação renovada à verdadeira fé. No entanto, antes desta renovação, ela alertou que a França iria sofrer uma destruição sem precedentes. Paris arderia, Marselha seria reduzida a cinzas e os terremotos consumiriam muitas cidades. O caos, a blasfêmia e a violência reinariam até que o céu interviesse para limpar a terra. Estas punições, enfatizou ela, não eram atos de destruição arbitrária, mas atos de misericórdia, divinamente permitidos para evitar uma ruína espiritual ainda maior. Mesmo os justos não estão imunes às influências corruptoras do mundo, e a justiça do céu serve como meio de purificação. O objetivo final é o triunfo da Santa Igreja de Deus e a salvação das almas. Ao longo da história, Deus enviou profetas para avisar a humanidade, e a própria Bíblia lembra-nos que ninguém sabe o dia ou a hora do julgamento, apenas que ele virá como um ladrão durante a noite. Estas advertências não devem ser ignoradas. Eles são um chamado urgente ao arrependimento. Muitos acreditam que estamos vivendo nos dias que precedem grandes tribulações, não o fim do mundo, mas um tempo de imensas provações e purificação. Entre as muitas revelações de Marie-Julie, destaca-se uma a respeito da Igreja e do seu líder. Ela previu um período de severa tribulação para o Papa, durante o qual a Igreja ficaria sem o seu pastor. Esta profecia tem sido frequentemente associada ao papado do Papa Leão XIII, sugerindo que a sua influência, marcada por reformas espirituais cruciais, seria diminuída ou desfeita. A imagem da sua marca no altar sendo reduzida a cinzas simboliza o apagamento do seu legado e o enfraquecimento das defesas espirituais que ele havia estabelecido. O Papa Leão XIII é conhecido pela sua visão em que Satanás se vangloriava de que poderia destruir a Igreja se tivesse tempo suficiente. A tradição afirma que Cristo lhe concedeu um século para realizar os seus planos. Esta visão influenciou profundamente as ações do Papa, levando-o a compor a poderosa oração a São Miguel Arcanjo como defesa contra a influência de Satanás. Ele também introduziu outras orações, incluindo as 3 Ave-Marias e a Salve Regina, para serem recitadas após a missa. A profecia de Marie-Julie sugere que estas proteções vitais seriam abandonadas, uma previsão que muitos acreditam ter sido cumprida quando o Vaticano I levou à remoção destas orações. Seja devido a uma má interpretação ou mudanças deliberadas, a confusão e o enfraquecimento espiritual que se seguiram pareciam estar alinhados com os seus avisos. Místicos como Santa Catarina e Méric também falaram de uma época em que Satanás seria solto sobre a Igreja, um período que se aproxima muito da linha do tempo das revelações de Marie-Julie. À medida que a escuridão aumenta, os fiéis são chamados a permanecer firmes, pois mesmo face ao mal avassalador, a vitória pertence a Deus. Agora é a hora da decisão. Daremos ouvidos aos avisos e nos prepararemos, ou seremos arrastados pelas tribulações que estão por vir. A misericórdia de Deus permanece, mas o tempo está se esgotando. O apelo ao arrependimento é urgente, regressar a Cristo, apegar-se à verdade eterna da fé e estar pronto para o triunfo da justiça divina.